Graça e paz, amados. Aqui estamos para mais um episódio do FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou o Maraburaf e eu descobri que o grande fato da minha vida é Jesus Cristo. É isso aí, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Seja muito bem-vindo ao FatoCast. Eu sou o Rudney de Paula, eu ainda não tenho esse nome árabe, né? Mas nós temos o mesmo Pai Celestial que está conosco, que nos gerou. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1 que Ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Então, Amém. Não é a tribo, nem a língua e nem a nação que nos separa. Nós estamos unidos. O turco e o português. Estamos unidos pelo mesmo propósito. E eu tô muito feliz hoje, cara. Amém. Eu também. Você tá de camisa social? Você viu que eu tô de camisa social? Tá lindo. Você também, tá bonitão aí. Eu tô de evangélico gospel evangélico gospel. E tem uma razão. Não, e tem uma razão pela qual nós estamos assim, ó. Eu, se fosse você, apertava os cintos, porque o episódio de hoje tem tudo assim, ó, pra gente conhecer muito do Senhor, muito, muito, muito mesmo. Amém. Tem fogo na linha. Tem fogo hoje. Cowboy. Sabe, uma das coisas que nós sempre conversamos sobre o que é o FatoCast e essa plataforma de alcance, a gente sempre pensa numa ferramenta de evangelismo mesmo, de expandir a mensagem do evangelho, de clarificar o conhecimento de Jesus. E hoje eu posso dizer que eu tô muito feliz. Você quer apresentar o nosso convidado de hoje? Irmã Eva. Irmã Eva, seja muito bem-vinda, Irmã Eva. Irmã Eva. Obrigada. Deus abençoe você. Amém. Irmã Eva é uma pastora, missionária, profeta, uma irmã do coque, né? Amém. Irmã do coque. Enfim, né? Enfim, eu conheci o que era a irmã do coque. Eu já conhecia, né? Mas eu não sabia o que era coque. Eu tenho uma amiga que hoje eu falei pra ela assim, ó, hoje nós vamos entrevistar lá, nós vamos conversar lá no FatoCast. É uma profeta. Ela falou assim, leva uma foto minha, porque se ela olhar uma foto minha, ela já vai liberar uma profecia. Eu falei assim, não, você vai ter que assistir e ser edificado com a vida da irmã Eva. Seja muito bem-vinda, irmã Eva. Glória a Deus. A gente tá muito feliz que a senhora aceitou o convite. Amém. Quero agradecer, né, a vocês e quero cumprimentar todo o povo de Deus, né, nessa tarde com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né, como os homens já falaram, meu nome é Eva, né? Bem pequenininho, o nome é 3 letras, né? Sobrenome é imenso. Mas diz que a Eva significa mãe de todos, né? Então, irmãos, eu sou feliz por estar aqui nessa tarde, agradecendo a Deus. Mesmo uma pessoa muito simples, às vezes, para falar com o pastor. Pastor, isso eu falava para o anjo do Senhor, né? Quem sou eu para ir orar pelo pastor? Quem sou eu para falar com eles? Mas o Espírito Santo dizia, quem manda tu sou eu, quem fala na tua boca é o meu Espírito. Amém. Então não devemos temer aquilo que Deus tem para conosco. Né? Uma das grandes coisas, né, dos grandes gritos que Isaías dá quando ele vê a glória de Deus, né? Aqui no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E quando ele vê a glória de Deus, ele fala assim, ai de mim, porque eu pereço, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo vem com uma tenaz e toca na boca dele. Então, não somos nós que nos capacitamos, né? Mas quando nós vemos a glória de Deus, o Senhor nos capacita, né, irmã Eva? É verdade. Eu mesmo não tenho capacidade, né? Porque nem leitura eu tenho, né? Mas eu tinha vontade de falar do Evangelho e aquilo que eu fosse falar, que Deus confirmasse pela palavra. E eu não sabia. Mas eu comecei a pedir sabedoria de Deus, né? E o Espírito Santo me ensinou a ler, eu leio a Bíblia, né? Somente a Bíblia, eu não sei ler outra coisa. Para a glória de Deus, daquilo que nós falamos, a palavra estava confirmando, né? Então, pastor, desde criança, Deus já tinha um projeto na minha vida e a gente não sabia, né? Porque eu sou um milagre de Deus, diz meu pai, né? Desde 1 ano e meio de idade, eu já vinha passando pela fornalha, né? Pelo fogo. Quando meu pai, na época, era novo, convertido, ele tinha perdido a maioria dos filhos, tenho 6 irmãos que são mortos, né? Minha mãe tinha perdido a mente e ele estava indo sempre num evangélico espírita, né? E foi um tempo que ele disse, eu não quero mais ir lá. E
eu quero, se o Deus dos crentes me curar, eu quero ser um crente com eles. Uau, que incrível. E foi o último dia que ele foi. E ele chegou em casa e disse, eu quero me alimentar de todos os alimentos fortes, que já há 30 dias que ele não se alimentava de uma úlcera que estava quase estourando. E não tinha mais o que fazer, né? Não tinha medicina na época como hoje, né? Sim. E, o acesso muito mais difícil. Sim. Né? E aí ele disse, eu quero me alimentar porque eu não quero morrer com meu estômago vazio. E assim que ele se alimentou com os alimentos fortes mesmo, ele disse, agora avisa meus amigos para fazer o caixão, porque se o Deus dos crentes não me curar, eu vou amanhecer morto. Mas diz ele que ali por umas 11 horas ele deitou, dormiu, e estava pesado a cabeça, porque o estômago estava fraco, né? E quando foi ali por umas 3 horas da manhã, e uma voz chamou ele e disse, Pedro, acorda. Mas diz ele que estava com a cabeça bastante pesada do alimento, do estômago fraco. Não conseguiu, só se mexeu. De repente, ele viu um clarão que entrou no quarto e falou de novo, Pedro, acorde, eu sou aquele Deus que tu falou. Se o Deus dos crentes te curasse, então tu ia ser um crente. Então seja um crente de verdade, porque tu está curado. Uau. E nisso ele levantou aquela bola que estava no estômago aqui, não tinha mais. Ficou fundo assim, ó, para sinal que Jesus curou ele, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Amém. E ali foi indo, né, a vida do meu pai, ele creu verdadeiramente. E ele foi um crente mesmo de verdade, né? Hoje dorme com o Senhor. Uau, glória a Deus. Mas deixou um legado para a gente, né? Sim, sim. A senhora conhece Jesus desde criança? Quando meu pai converteu, eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de idade. Daí dessa época a senhora já cresceu na igreja, no ambiente de igreja? Sim, como a gente vai na igreja, diz que filho de pastor não é pastorzinho, né? E devido do que veio passando, né? Daí que o médico falou que eu não ia ter serventia para nada, uma palavra até dura, né? E meu pai acreditou isso e não me colocou na escola, né? Não tive estudo. A senhora recebeu uma palavra de que a senhora não teria serventia para nada? Pelo que eu vim passando, né? Entendi. Então, com 1 ano e meio de idade, posso falar? Claro, por favor. E quando meu pai era novo convertido, então na roça a gente fazia sabão, né? E eles foram de manhã ferver o sabão e estava a lata de querosene, né? Em cima de 2 pedras, nem tijolo não tinha. E veio uma senhora que era benzedora, tomava chimarrão com eles. E eu fiquei lá dentro de casa. Eu acordei, saí chorando para o bando do galpão, né? Estavam todos lá. Diz ele que eu cheguei e fiquei com meus bracinhos assim. E o pai disse, mulher, tira essa menina dali, pode quebrar a tição que está uma brasa, né? E levantar essa lata e virar. Mas ele não terminou de falar. Quebrou a tição e levantou o fundo da lata. E veio todo aquele sabão fervendo, soda, por cima de mim. Meu Deus. Eu tinha uma promessa de Deus, senão eu não estaria aqui até falando dessas coisas, né? Sim. E a mãe me pegou e escapou o sabão, porque era liso, né? Terminou de virar tudo ali. Me jogaram dentro de uma gamela d'água gelada. Podia ter arejado alguma coisa, né? E já pegaram folha de banana e foram me enrolando, tiraram a roupa, né? E me enrolaram naquilo que disse que era bom, não sei o quê. Enfim, quando eles tiraram aquelas folhas de banana, achando que eu estava pura bexiga de água, né? Da queimadura. E para a glória de Deus não tinha nenhuma bexiga, só envermelhou meu corpo. Meu Deus. E Deus me deu vida, né? Só meu cabelo que não crescia. Né? E eu fiz um propósito de não cortar meu cabelo, então eu sempre uso ele erguido. Olha só. Feito coque, né? Amém. Mas alguém quer me emparelhar meu cabelo, eu digo, não pode tocar. Eu fiz um propósito Isso. e quero prosseguir com o meu propósito. Uau. Amém, uau. Para a glória de Incrível, Deus. irmã. Uau, uau. A senhora já foi marcada já de criança, já pelo criança. Senhor. Então, veio vindo, né? Daí com 7 anos de idade, me deu essa febre amarela, que hoje eles dizem febre do tifo, né? Não, era febre do tifo antes e hoje eles dizem febre amarela, né? sim. E o médico disse que de 10 escaparia 2. E nós estávamos em 10 mesmo lá no hospital. Mas diz o pai que quando foi 4 horas da manhã, ele foi me ver, disse que eu estava morta. Eu suei demais, gelou e eu estava morta sem ar, sem respiração, sem nada.
Aí ele tirou minha roupa e me enrolou no lençol que da pé da cama que estava seco. E foi arrumar uma roupinha que nem roupa ele levou na época, porque saiu muito depressa, que eu estava muito mal. E para me levar embora, o médico vinha às 6 horas fazer o laudo e eu não tinha roupa. Alabaxorianda, alabacatarabaste. Eu sinto a glória de Deus mesmo quando eu estou falando, porque eu sou uma promessa de Deus, né? E aí quando ele estava subindo a escada, o Espírito Santo falou, disse, vai lá e repreenda o espírito da morte, porque Lázaro morreu, mas não foi para minha glória, e assim será tua filha. Uau. E aí ele foi e orou 3 vezes e disse, assopra nela. Daí, quando ele me assoprou, eu acordei. Aí ele perguntou o que eu tinha. Eu estava tremendo de frio, né? Disse que eu só estava com frio. Quando o médico chegou para fazer o laudo, eu estava comendo bolachinha já, para a glória do Senhor. Né? E assim veio vindo, né? As provas de lá e de cá. E aí passou-se, com 17 anos, né? Me casei, para a glória do Senhor. Sou mãe de 8 filhos. Passei muitas provas. Aí, nos 33 anos de idade, foi que quando eu fiquei mal, né? A gente não sabia o que tinha. Diz o médico que a doença se chamava hidropisia. Não tinha como fazer transplante, não tinha cura, né? Então, eu estava ali por minutos para morar com o Senhor, né? Desenganada da medicina. Né? Para o homem não tinha nem um segundo mais de vida. Mas Jesus me deu vida e vida com abundância, para a glória dele. Porque Deus não é homem para que minta. Amém. A palavra dele é sim, sim, não, né? Sim. Então, ali, irmãos, quando a medicina me desenganou ali de Santo Antônio Sul-do-Oeste, me mandando para Francisco Beltrão. Então, eu fiquei um dia em casa. E nesse dia foi quando Deus fez um milagre. Então, hoje, pastor, eu pude entender que tem coisas que é para a medicina e tem coisas que é para Jesus. Sim. Então, o que Deus fez na minha vida não era para a medicina, porque foi um mal, através de uma inveja muito grande que foi lançado na minha vida, para mim morrer numa hora e meia. Mas Deus, como tinha uma promessa na minha vida, Ele me segurou os 3 dias, mesmo desenganada, voltei para casa. E antes de ir para o hospital novamente, Deus fez o grande milagre para mostrar que Ele é Deus. Ele não é homem para que minta. A palavra dele é sim, sim, não. Eita, Deus é maravilhoso. Você que está ouvindo aí a palavra do Senhor, receba a cura, receba a libertação. Amém. Porque é Jesus que nos liberta, é Ele que nos cura, é Ele que nos dá vitória. E essa vitória não foi só para mim. Esta bênção não foi só para mim, mas foi para você também. Se você está ouvindo, receba da parte do Senhor esta palavra, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Amém, é verdade. Glória a Deus. Enfim, aí quando a ambulância 9 horas da noite, naquela época, como eu disse, mas não estou lembrando mais a data nem nada, né? Eu estava fazendo uma conta, a senhora falou que é 45 anos, 1978. Mais ou menos por isso, não. A hora que a senhora falou assim, 45 anos atrás, eu falei assim, 1978. Eu não aprendi, né, fazer conta nem nada. Por isso que a gente anda junto, por isso que Amém. A igreja de Jesus é um corpo, né? Amém. Um é a mão, o outro é o joelho. Amém. Sou uma pessoa simples, mas temente a Deus. Amém, glória a Deus. E o que eu pude ver, que Deus teve misericórdia de mim, porque Ele me deixou. Porque algo teria aqui na terra fazer. E Ele me fez uma grande ganhadora de almas para Jesus. Glória a Deus. Então eu louvo ao Senhor, mesmo pela minha simplicidade, mas Deus sempre nos dá palavra no momento para falar para aquele que está aflito, está triste, abatido. E tenho certeza que Ele me deu o dom de apacentar, né? O dom de fé, coragem, porque se nós não tiver fé, é impossível agradar a Deus, né? É verdade. Então, neste momento, meus irmãos, cheguei do hospital e meu esposo estava correndo atrás das assinaturas do médico e eu estava em casa. Ao momento que eles chegaram, certamente para me dar o banho para esperar,
Foi o momento que eles me levantaram, eu estava deitada no sofá, e eles me levantaram em pé. Quando eles me levantaram em pé, porque eu nem ficava em pé, porque era muito inchada, né? Eu já via aquele buraco escuro na minha frente, que seria a sepultura que estava aberta, né? Com certeza. Mas quando eles me colocaram em pé, parece que eu fui descendo dentro daquele buraco, Arabachuriandarabacás. E ali era por espinho dentro daquele buraco. Parece que o peso do meu corpo, eu ouvia o barulho que ia quebrando, né? Que eu ia descendo. E no segundo passo, eu não vi mais nada, né? Terceiro passo, então, eu já tinha me levado para a cama, daí meu esposo ficou desesperado, não sabia se buscava um médico ou me levaria, ou esperava a ambulância chegar. Mas lembraram de orar ao Senhor. Ele e minhas 3 filhas que estavam em casa, os 2 meninos estavam ainda na escola, né? Isso era 5 horas da tarde. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, viu? Eu sinto poder, eu sinto graça, que Deus está penetrando algo aí na tua vida, onde você está. Porque a Bíblia diz que tudo é possível e nos crer, acreditar que Ele é além de todas as coisas. Amém? Amém? Glória a Deus. E naquele momento ali eles começaram a orar, buscar o Senhor, era 5 horas da tarde. Eu sei que era 8h40 mais ou menos, faltava 20 minutos para a ambulância chegar. Deus fez um milagre ali instantaneamente, antes que a ambulância chegasse me pegar. E Deus fez um milagre ali através da oração das minhas filhas, do meu esposo. Eu creio que Deus usou de misericórdia, ainda estou aqui para vocês verem, 45 anos que Jesus multiplica meus dias na terra. Né? É só a misericórdia de Deus, sim. Né, irmãos? É, sim. E ali, então, para a glória de Deus, quando eu acordei, eu ouvia um grande coral, eram muitas vozes que louvavam o Senhor. Essas vozes eram para cima, não era aqui na terra, né? E quando aquele coral terminou de cantar, e eu ouvi a oração da minha filha, e que eu pedi ao Senhor, né? Quando eu me senti mal, eu pedi para Deus uma resposta. Que Ele batizasse um dos meus filhos com o Espírito Santo, se Ele ia me levar, eu sabia que eu estava preparada. Porque nós temos que ter a certeza da salvação. E naquele momento, Jesus renovou ela, que tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Uau! E de homem só tinha meu esposo ali, né? Mas eu ouvi o que Deus falava na boquinha dela. Dizendo assim, ai de ti, meu servo, se não se humilhar nesta hora. O dia de amanhã será dia de lamento e tristeza no teu lar. E naquele momento foi quando clareou uma luz tão grande, parecia o sol, como eu estou vendo isso aqui, eu lembrei, era assim, redondo. Uau! Aleluia! Eu não pensaria um dia de estar aqui ó, na frente para ver aquela representação da glória de Deus. Que incrível! Clareou, parecia aquele sol assim no foro da casa. E naquele momento Jesus batizou a outra filha, e a Ilma, com o Espírito Santo. A oração dela não seria a oração de uma criança, uma oração que vinha do coração de Deus ao coração delas. E ali naquele momento, eu vi quando desceu 2 seres de branco. Eu digo que era o anjo do Senhor, os enfermeiros de Deus, né? Desceu e chegou um até mim. E somente ele veio e passou sua mão sobre a minha cabeça e os meus ombros. E naquele momento eu somente fui assoprando assim. E quando eu assim dei por fé, eu não estava mais do jeito que eu estava. Aquele inchaço que eu estava, né, tremendamente de inchada, que era por água no corpo. E o meu sangue era negativo. E apodreceu, virou em água, com a doença que deu, que diz o médico que foi hidropisia, né, que virou a doença. E naquele momento, para a glória de Deus, para onde foi aquele inchaço, não sei. Ficou somente a pele em cima dos ossos, do fanto, remanacachaste. O Senhor disse que ainda que esteja morto, viverás. Pois eu estava morta.
E o Senhor me deu vida e estou aqui agradecendo a Deus pela vida que Ele me deu. Aleluia. Amém. Porque Ele não é homem para que minta. A palavra dEle é sim, sim ou não. E assim eu estou aqui testemunhando para a glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor é poder, ela é autoridade. E eu sinto essa autoridade da palavra do Senhor. Amém. E naquele momento que a outra filha recebeu o batismo do Espírito Santo, que eu quis olhar assim, aqueles seres de branco saiu. E chegou outro, que eram 2. O outro estirou meu braço. E ali o Senhor Jesus fez um transplante no meu sangue, que era A negativo, ficou podre. Eu estava cheirando defunto, estava cheirando mal. Mandas duricandaramanakachaste. E a graça do Senhor desceu ali naquele momento. E o anjo do Senhor Jesus fez um transplante no meu sangue. Como eu já disse que o meu sangue era A negativo, e o Senhor Jesus me deu o sangue O positivo. Amém. Ele é positivo, ele não é negativo. E hoje eu sou uma testemunha real que Jesus cura sim. Ele dá vida para aquele que está morto. Ele diz, ainda que esteja morto, viverás. Porque eu estava morta, estou aqui vivendo para a glória do Senhor. Sim, glória a Deus. Glória a Deus. Cara, aleluia. Que incrível, mano. Sabe? E não é que o Senhor não faz mais milagres, né, irmã Eva? O Senhor continua o mesmo. É o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Será eternamente. Sabe, uma vez nós estávamos em São Paulo ministrando num evento evangelístico, era um culto evangelístico, na boca de uma favela, assim, ó. E nós estávamos ali ministrando adoração naquele lugar aberto. E eu lembro que nós estávamos cantando uma canção, de repente nós vimos uma cadeira de rodas levantando, assim. Uau. A gente viu aquela cadeira de roda, levantamos, olhamos um para o outro, assim. O cara foi curado instantaneamente, começou a correr, assim, ó. Ele foi curado instantaneamente, sabe? Glória a Deus. O Senhor continua operando milagres, né? Glória a Deus, Ele é o mesmo. Então a irmã Eva subiu no céu e desceu, né? Glória a Deus. Então, irmãs, eu tenho procurado ser uma fiel testemunha, o qual muitos recebem da parte de Deus e esquecem. Se eu fosse esquecer do que Ele fez, jamais eu estaria aqui. Amém. Porque eu assumi um compromisso com o anjo do Senhor e Ele se responsabilizou por mim, né? Então, esse foi o grande milagre. A gente está um pouco levando mais rápido para não, porque é muito grande, né? A senhora tem liberdade aí para falar. Toda a liberdade. Estou cortando um pouco, né? Então, e a glória de Deus continua mesmo, como diz a palavra, ontem, hoje, será hoje, eternamente para aquele que crê. Sempre. Se crê, verás a glória do Senhor. É isso aí. Então, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, Ele me curou, né? Ficou aquele corpo frágil, mas não tomei sangue, não tomei soro, somente aquele que Jesus me deu. Uau. Para a glória dEle. Meu esposo foi até o médico no outro dia e disse que eu não tinha mais nada. E eles me receitaram uma vitamina. Era para tomar um pacote por dia daquela vitamina. Eu nunca mais encontrei essa vitamina. A gente, por onde eu vou, eu procuro, né? Uhum. Se chamava granulaço cricose. Eu sempre procuro para ver se eu encontrava, mas não, aquela parecia uma coisa que foi preparada por Deus, né? Simplesmente foi só isso que eu tomei, né? Uma coisa impressionante que a irmã Eva falou que me impressionou, assim, ela falando, eu não sabia ler, só que a única coisa que eu sei ler é a Bíblia. Ou seja, ela está falando, eu era analfabeta, ou sou ainda, mas para Deus eu não sou, tipo, para a palavra, né? A minha bisavó, a gente chamava minha bisavó de mãezinha, né? E a minha bisavó, ela foi uma índia. Aí, ó, aqui, ó, coisa que ninguém sabe aqui. Tô lembrando de... A minha bisavó, ela foi uma índia. E o meu bisavô resgatou ela e ensinou ela a ler a partir da Bíblia. E ela ensinou a minha avó. E aí eu sou a 4ª, 5ª geração de cristãos da parte da minha mãe. Entendeu? É que eu ri porque agora eu ia falar, agora o Rudi é o índio. Não, mas tá aqui, tá escondido em algum lugar. E aí quando a irmã Eva falou que aprendeu a ler na Bíblia, óbvio,
eu deixei ela falar, mas logo fiz a conexão, porque a minha bisavó também, ela não tinha estudo, ela não tinha a letra para as outras coisas, mas ela lia a Bíblia, cara. E, cara, uma coisa que você... Assim, se você for pensar, ninguém consegue descrever. Você vai dar um papel pra irmã Eva ler, ela fala, não sei o que tá escrito aí. Você dá uma Bíblia, ela lê tudo. Sim. Aí você não consegue... Ninguém É consegue... do Espírito Santo você mesmo, entendeu? né? Era uma dom. Bíblia, assim, de ouro, com as letras muito grandes. Estava sempre à minha frente e ele dizia, abra a tua boca. Então, aí eu começava a ler junto. Então, a primeira letra que ele começou a ler, o primeiro livro foi Mateus 5, a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão o reino dos céus, né? E o pastor falou que pobre de espírito é aquele que tem fome, aquele que tem sede de aprender mais. E eu tenho essa sede de aprender. Estou pedindo ainda a Jesus, eu estou gatinhando. Dá-me a tua inteligência, ensina-eu a compreender, porque bem, eu sei orar. Então, mas eu faço orar, leio a Bíblia, não oro sem ler a Bíblia, né? Então, é uma dificuldade para pregar, porque Deus chama os pregadores para pregar, né? Mas aí, essa é a multiplicidade dos dons que o apóstolo Paulo fala, né? Então, um foi chamado... foi separado para pastor, para evangelista, para mestre, né, para profeta. Então, é a multiplicidade do corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos aprender a andar junto. Ó, em nenhum momento aqui a gente falou qual é a placa da igreja que a gente congrega, a placa da igreja que a senhora congrega. Nós estamos falando sobre o Cristo que todos nós amamos e vivemos a nossa vida de amor a Ele, né? Então, eu vejo muito forte que existe uma ênfase no ministério de Jesus na vida da senhora em torno da cura, né? Existe algum testemunho que a senhora pode contar pra gente, assim, que Deus usou a senhora com cura para orar por alguém e essa pessoa foi curada? Pode contar pra gente, por favor? Que ficou marcante na sua vida. Muitos. Foi muitos. Eu tenho, como eu já falei para vocês, o pastor, né? Mas tenho também... Nós fomos fazer uma campanha em Maringá. E fizemos 5 dias de campanha lá. E todo dia a gente reunia na igreja, né? Para a glória de Deus, ali Jesus salvou 30 almas para Jesus. Uau. E à noite, quando nós orávamos cada noite, Deus operava maravilha. A gente pôde ver gente vomitar, assim, obra de macumbaria. E tinha 3 irmãos mudos. E a população todos conhecia, né? Eles estavam com 30 anos. E aqueles 3 mudos, pela primeira vez, dizer papai, pão, para a glória do Senhor, né? Então, isso pelos olhos da fé a gente pôde contemplar. São muitas e muitas maravilhas, porque só quem pode fazer é Ele, né? Nós somos assim um pó. Eu sempre digo, Jesus, eu sou pó, sou cinza, eu sou um grão de areia. Mas a misericórdia dele foi tão grande. Mas eu sempre considero assim que o milagre maior é a salvação das almas. Uau, amém. Isso aí. Eu digo, cura é um milagre, mas salvação é o maior milagre. E Deus me fez uma ganhadora de almas para Jesus. Né? Eu com meu esposo doente, né? E mesmo como dirigente ali do Círculo de Oração pela Misericórdia de Deus, né? Meu esposo internado, nós tínhamos a fé do Círculo de Oração, mas em nenhum momento eles viram me queixar, estava ali louvando o Senhor, porque lá onde ele estava sendo guardada pelo Senhor também. Esse ano foi no ano de 2017. Irmãos, para a glória de Deus, porque eu sou pó, alabaxurianda neva. Entrei 100 almas para Jesus. Uau, glória a Deus. 2017. 60 pessoas ficou mais ou menos lá na nossa igreja, e as maioria estão numa igreja, noutra, mas estão louvando o Senhor. É isso aí. Importa onde esteja. É isso aí. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém. Glória a Deus. É a maior alegria. Parece que eu estou doente quando eu não ganho uma alma para Senhor. Meu amigo. Alimento maior é apresentar alguma coisa para Jesus, porque eu assumi um compromisso com Ele lá e eu não posso chegar com as minhas mãos vazias na presença do nosso Deus, né? Irmã Eva, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Qual que é a estratégia que a senhora usa? Qual que é o modo que a senhora usa para chegar em alguém que não conhece a Jesus? Qual que é a forma que a senhora usa? Eu não tenho estratégia nenhuma, o Espírito Santo me dá na hora.
Uau, que incrível, que incrível. Dá palavra para falar, como entrar, como pela misericórdia de Deus, muito poucos até hoje de dizer que não, eu não quero aceitar Jesus, Sim. né? Gente, pela glória de Deus, tem ganhado policial, tem ganhado advogado, famílias espíritas, maçônico. Para a glória dele, não que eu sou merecedora, porque só quem merece é Jesus, né? Sim. E Deus fez grandes transformações para a glória dele. Teve um episódio que a senhora contou do pastor Renascer pra gente em off, fora do estúdio. Eu queria que a senhora contasse pra gente aqui agora. Pode, por favor? Glória a Deus. Então, nós, quando chegamos aqui, né, em Foz, eu teria muito medo de vir para Foz. A senhora era de Santo Antônio? Morava, quando eu era mais criança, né, morava em Santo Antônio Sudoeste. Mas nós morávamos em Missala aqui, quando viemos para Foz. Eu tinha muito medo, porque tinha 4 filhas mulheres, 4 filhos homens. E falavam muito, né? Então, dava um temor na gente. Mas o Senhor usou alguém, lá um servo de Deus, e disse que Deus ia me trazer para esse lugar. E aqui nesse lugar ele ia desenrolar um grande rolo de mistério. Aleluia. Uau. E eu creio que foi aqui que Deus desenrolou esse rolo para ser uma ganhadora de almas para Jesus, porque antigamente ninguém visitava ninguém. Sim. E a gente começou a visitar, né? Os irmãos começaram a se afirmar, não ter mais medo, né? O medo traz muita coisa, né? Sim. E hoje, né, para a glória de Deus, hoje à tarde, né, na tarde da bênção, nós estávamos falando com a irmã que veio pregar. Diz ela que ela estava com 14 anos e ela estava assim com furungos no olho, mas era furungo mesmo. E o olho dela estava muito feio. E ela disse que eu saí do público e fui até onde ela estava. E orando por ela ali, Jesus curou ela na hora, no mesmo instante veio a furo ali, aliviou aquele olho que estava tão inchado. E ela tem um olho tão bonito, né? Hoje ela veio pregar e testemunhar, né? Uau, então a gente louva a Deus. É muita gente que às vezes liga para a gente, mas a gente nem está lembrando, porque Jesus já vai fazer quase 30 anos que estamos aqui em Foz, né? Para a glória do Senhor. E a idade chegou também, está dando muitas vezes. Não, daí a gente estava falando do pastor Renascer. Aí a senhora chegou e fizeram o pastor estava com um problema no coração, é isso, né? Então daí a gente começou então a fazer visita, daí falaram para eles, né, que a gente estava fazendo campanha, né, e o pastor estava com a cirurgia marcada, né, de fazer um transplante de coração. Ele estava muito mal, diz ele que só aparece a mãe dele sabia, nem a esposa sabia. Mas enfim, ele estava com todos os papéis já pronto para fazer a cirurgia. Mas eles quiseram fazer uma campanha de oração, antes era no Coritibano. Eu nem conhecia quase nada aqui, né? Era uma igrejinha bem pequenininha, tinha mais ou menos 15 crentes. Mas os irmãos queriam que eu fosse iniciar a campanha, mas não conseguiram falar comigo. E eu fiquei para o último dia dos 7 dias da campanha, né? Aí veio um casal me buscar e eu disse, meu Deus, não estão me levando. Não conhecia quase nada aqui, né? Aí fomos, quando chegamos lá, que dobramos o joelho a orar ao Senhor, eu senti assim uma glória tão grande que me deu assim uma tremedeira, que a gente treme pelo temor de Deus, né? O Espírito Santo falou comigo e disse, tu vai levantar aqui, a hora que eles te chamar, você não fale nenhuma palavra sem decretar a cura para aquele homem de camisa branca que estava lá, porque eu nem conhecia ele também, né? Mas ao momento que eles me chamaram, o irmão saiu para fora. Aí eu saudei os irmãos e fiquei parada, né? Aí eu disse, irmãos, não ignore, Deus não está falando nenhuma palavra, porque eu estou aqui mantendo a ordem do Espírito Santo, aleluia. Uau. E aí o irmão voltou correndo para dentro da igreja, né? O pastor Renascido. E quando ele entrou para dentro, o Espírito Santo me tomou assim, dizendo que naquele momento Jesus estava fazendo um grande milagre, fazendo um transplante no coração dele. E que ele recebesse a cura para a glória de Deus. Só que muitas vezes ele estava não querendo assumir a obra de Deus. E Deus estava exigindo dele. Mas o Senhor disse, olha, muitas vezes o teu coração vai doer como estava antes doendo. Mas é um compromisso que tu vai assumir comigo. E ai de ti se tu não fazer o que Deus está decretando agora.
e Jesus curou ele para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Enquanto isso, tinha a igreja Nazareno, se não me engano, do lado, né? Tinha muitos jovens correndo, muitos lá, porque viram o movimento das águas. E ali aquele povo se reuniram, foram fazendo fila para orar. E ali Jesus foi salvando, foi curando e foi libertando. Isso aqui foi que me impactou muito. No início que nós chegamos aqui, Deus começou a trabalhar grandemente para a glória dele. Porque toda honra e toda glória merece o Senhor, né? Amém. E ele mesmo pode testemunhar desse grande milagre que Deus fez na vida dele. Né? Eu conheço o pastor Renascer, um homem de Deus, né? E que incrível, irmã Eva. Eu gostaria de saber algo da senhora, assim. A senhora está acumulando aí já anos de ministério, né? Servindo o ministério de Jesus. Quais os maiores desafios que a senhora encontrou, assim, ao longo da sua jornada? A senhora falou assim, meu Deus, se não fosse... Eu sei que a senhora já contou aí da sua infância, né? Desse primeiro momento, da enfermidade. Mas depois de atuante no ministério de Jesus, assim, qual o maior desafio que a senhora já enfrentou? A gente enfrentou muitos desafios. Porque quando o Espírito Santo me trouxe a vida, eu não era para trabalhar mais financeiramente, né? Mas a gente se obrigava a trabalhar, porque né, um pai de família com 8 filhos não é fácil, né? E não é que eu esqueci. Só que foi um momento que o Espírito Santo disse, bom, até aqui tu fez para você, agora tu vai fazer para mim. Uau. E aí eu fiquei assim, entrando ali. Quando nós viemos, que nós estávamos na central, ali nós tínhamos uma barraquinha, vendia salgado, onde é a livraria. E a cantina da igreja estava fechada, daí o pastor nos ofereceu ali também. E a gente foi atender lá na secretaria. E eu acho que nós ficamos 2, 3 anos, daí, quando foi mudado o saudoso pastor, né, que hoje está na glória, o pastor Sodré, aí outra irmã Gigil, que antes cuidava, né, e eu disse agora, era o nosso ganha-pão, mas Deus proverá. E eu falei assim, ó, eu vou ficar 3 meses parada, vou descansar um pouco, e nunca tive descanso. Mas as coisas é importante. Em vez de 3 meses, eu fiquei 3 dias parada. Iniciamos, assim, uma mercearia aqui no Jardim Cláudio. E ali a gente ficou mais ou menos 6 meses. E eu queria sair, e eu estava sem saída. Vou encurtar um pouco ali. E então eu, comigo e Deus, falando, Deus, eu quero sair, e as coisas não é certo, porque Deus sempre me deu prudência das coisas, né? E porque o Senhor prometeu de ajudar as meias e não ajudou nada. Eu poderia levar tudo para minha casa, mas ia haver problema lá com ele. Então eu disse, de tardezinha eu fui e falei para Deus, se o Senhor usasse homem para me dar o que eu coloquei aqui, eu estou saindo amanhã. De tardezinha, quando eu saí. E fui para casa. No outro dia, vim de manhã, a irmã chorando, e sempre chorando, e naquele dia ela estava sorrindo, eu digo, houve milagre. Aí, quando entramos para dentro, ela disse, ó, mãe, não te conto nada. Fulano falou que tu queria sair, e ele disse que vai te dar o que tu deu, se você quiser, e eu vou cuidar. Eu digo, tá bom. Aí, digo, então vamos fechar a porta da mercearia e vamos dar balanço. Quando comecei a dar balanço das material da prateleira, porque era mais demorado, eu peguei 3 só. O Espírito Santo disse, o que queres dar balanço? Pega o que eu te dei e não olhes para trás. Então já vai fazer 25 anos que vivo pela fé, pela misericórdia de Deus. Amém. Não sou aposentada, não tinha salário da igreja, mas Jesus me sustentou. Porque naquele dia, antes de eu fechar, passava uma irmã não lembro agora se era de São Paulo, de Rio de Janeiro. Estava no Campos Iguaçu e passaram a visitar uma irmã ali. E o Espírito Santo disse para aquela senhora, para a irmã, chega ali e fala com aquela mulher. Mas ela não deu importância. Elas caminharam uns 10 metros, diz ela que ficou cercada entre 2 fios
de arame. Nem para diante, nem para trás. Mas o mistério era com ela, não era com a outra irmã, não via nada. Aí ela disse, irmã, vamos voltar para trás. Deus falou comigo falar com aquela pessoa que está ali naquela mercearia. E eu não dei ouvido. Então, eu quero voltar. Ela ficou livre. Aí ela chegou e disse boa tarde, eu disse boa tarde. Aí ela disse, era evangélica, eu disse, graças a Deus. Daí ela disse, qual igreja a irmã congrega? Eu disse, congrego na Igreja Assembleia de Deus. Disse, então, a paz do Senhor. Ela me deu a mão, disse, a paz do Senhor, e segurou firme a minha mão. E disse, ó, eu só estou aqui para falar aquilo que Deus mandou falar para você. Mulher covarde. Teu lugar não é atrás do barcão. Teu lugar é subir elevador, descer elevador, a busca das almas. Uau. Eu te dei vida, foi para isso. E se tu não fazer o que te mandar, requererei já de ti. Então, eu sabia o que Deus estava falando. Então, nesse momento, eu falei assim, uma proposta para ela e disse, eu estou saindo, estou atendendo as outras coisas que vai ficar certinho, que eu estou livre, a minha mão está livre porque eu estou passando a responsabilidade para você. E desde esse dia, para a glória de Deus, já vai fazer 25 anos, né, que estou na obra do Senhor. E Deus, pela misericórdia, o Senhor nunca deixou faltar nada. Amém. Somente às vezes olhar, pai, eu preciso de uma roupa, de um calçado, o Senhor não me quis mais que eu trabalhasse. Eu não tenho, só o Senhor sabe, porque o Senhor disse que não era para mim pensar no que comer, no que vestir, no dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence, pertence a mim. Eu sou Deus da providência e vou tomar todas as tuas providências. Assim Deus usava a irmã ali no momento para falar comigo. Então eu nunca pensei para o dia de amanhã. Somente o que é meu não é meu, é do Senhor. Se eu não me desse, eu não tinha, né? Uau, glória a Deus. Irmã, você já pensou em desistir? Porque eu não sei. Eu, por exemplo, faz 9 anos. A senhora tá faz quanto tempo nos caminhos de Deus? Eu nunca desviei pela misericórdia. Mas você nunca pensou? Não. Qual que é o segredo de não desviar do caminho do Senhor? De você prevalecer, confiar. E como a maneira que a irmã falou, Deus te tirou de um trabalho que não era para fazer e Ele te colocou para fazer a obra dele. Qual que é o segredo de você continuar, confiar? Você entendeu? Agora eu estou precisando comprar algo que eu não posso, eu preciso trabalhar. Você entendeu? Mas qual que é o segredo de continuar e confiar nesse poder de Deus? Às vezes eu pensava assim, que eu tinha um dinheiro, compra o que você quer, né? E ali não é como nós quer. Então, às vezes, eu pensava, mas eu voltava atrás. Mesmo as filhas falavam, mãe, não vai guardar o temor de Deus. Então, aquilo voltava em meu coração. Assim como eu fazia plano de trabalhar, eu me arrependia e digo, Jesus, estou aqui. Quem falou foi o Senhor. E esse segredo significa jejum e oração. Amém. Uau. Sem essa perseverança, ninguém persevera diante do nosso Deus. Uhum. Jejum e oração para poder ter força de caminhar, né? O jejum é para vencer o inimigo da nossa própria alma, né? Amém. A irmã jejua até essa idade que você tem? Jejum, mas bem menos como antes, né? Antes a gente jejuava até 3 dias a fio, né? Uhum. Para a glória do Senhor, né? Que nós merecemos, mas sim, a glória dele é grande. Sim. Não tem segredo, né? Não tem, eu digo, né? Não é que não tem segredo, não existe uma outra fórmula, essa é a palavra, não tem outra fórmula. A gente precisa continuar modificando a nossa carne, né? Conservando o coração num lugar de devoção. Eu percebo muito, irmã Eva, que enquanto a senhora fala de todas os pontos que a senhora falou de vitória, de glória, de Deus se revelar em glória através da sua vida, a senhora sempre falou assim, não que eu mereça, é o Senhor que fez, não, toda a honra e toda a glória é o nome do Senhor, não, é o Senhor que é o mesmo ontem e hoje. Amém. E isso, assim, isso fica, eu olho com muito temor para o seu testemunho e para tudo aquilo que Jesus tem construído na sua vida, porque fica para a gente um caminho. Eu estou pastor há 6 anos, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, eu fui marcado pelo Espírito Santo desde a primeira experiência mais forte que eu me lembro. Eu tinha 6 anos de idade quando o Espírito Santo me tocou meu interior e eu fui renovado com batismo em línguas aos 12 anos de idade. Então, eu fui marcado desde sempre. Mas olhando a senhora testemunhando e falando sobre isso,
com a gente, com tão pouco recurso de medicina, com tão pouco recurso de estudo mesmo, como a senhora disse, mas conservar o lugar, conservar o coração no lugar de dependência, né? Assim, a senhora não tem a sabedoria do mundo, mas eu ouço a senhora e eu percebo que a senhora carrega a sabedoria de Deus. Uau. Né? Quando que a senhora entendeu sobre essa sabedoria de Deus? Qual que é o segredo disso? A gente está tendo, como diz, temor desde criança. Então, quando o pai converteu, que o Espírito Santo disse para ser um crente de verdade, ele nos ensinou no temor do Senhor, né? E ele sempre fazia o culto doméstico. E eu era mais ruda, como diz, de entendimento. Então, os antigos diziam, se nós não orássemos, nós apanhava, né? E daí a gente tinha medo. Mas eu me repreendo assim que os meninos me respondiam pelo menos orar o Pai Nosso, né? Mas no momento assim que a gente estava orando, eu sentia assim que eu estava indo. Parece que eu ficava da grossura, parece que num fio de linha. Eu me segurava logo neles assim, parece que eu estava Jesus me arrebatando, né? Para a glória dele. Então a gente começou a sentir temor desde criança, né? A gente não conhece o mundo, não sabe o que o mundo é. Mas pelo conhecimento de Deus, pela misericórdia do Senhor, assim como o Espírito Santo me arrebatou, me levou a conhecer um pouquinho da glória de Deus. E depois Deus, eu digo que foi Deus que permitiu, porque às vezes Ele leva até nós ao inferno para poder saber alguma coisa. E eu tive um combate também com Satanás, de cara a cara, mesmo tempo das 3 horas que eu fui arrebatada. E só meu pai estava em oração. As meninas estavam na sala, mas estavam com medo, veio de ver o que acontecia. Mas só meu pai que estava em oração. E eu pude ver como o inimigo é tão sujo que ele vem para enganar as pessoas. E hoje há muito engano, muita luta entre criança, casais, comércio. O que ele fazia, ele falava que se eu queria ver, eu digo, eu não quero ver, não quero saber, mas fala. Então ali eu pude entender a parte da glória de Deus, como eu pude entender as coisas também que vêm do lado do inimigo, para atrair as pessoas. Mas o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo mal, né? Sim, amém. Então foi isso que o Espírito Santo foi trazendo, esse conhecimento, visão, né? Foi me dando discernimento para a glória dele, né? E eu sou uma pessoa simples, como os meus estão vendo ali, né? Mas eu sinto o temor de Deus, eu sinto a glória de Deus, eu sinto o poder da palavra do Senhor. Mesmo eu prego com a minha vida, eu prego com o meu testemunho, eu sou o que eu sou. E o Espírito Santo dizia, minha serva, seja o que tu é. Nunca seja o que tu não é e nunca faça uma decepção de ninguém. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E o conhecimento do santo. Então, apesar da senhora não conhecer totalmente a letra, a senhora conhece aquele que fez a letra, aquele que fez a língua, aquele que formou tudo do pó, né? E a gente tem muita gratidão mesmo, irmã Eva, pela sua vida, pelo seu ministério. Eu sou tremendamente edificado pelo seu testemunho. E amém. Queria sugerir aí para a senhora, se a senhora tem considerações finais aí, quiser fazer um agradecimento, se quiser terminar com uma oração, queria passar esse tempo para a senhora aí. Obrigada, pastor. O nome do pastor? Rudinei. Rudinei, desculpa, pastor. Que isso? Às vezes fala dele um pouco espaçadamente. Às vezes eu me constranjo um pouco por isso. Né? Que isso, irmã Eva. A gente é irmão em Cristo. A gente tá... Só abrindo um parênteses aqui, a gente tava na mesa ali um pouquinho antes conversando, né? A irmã Eva falou assim, olha, depois que eu peguei a dengue aí, eu tive Covid, às vezes eu começo a conversar um negócio e eu esqueço. Eu falo assim, não, fica tranquilo, irmã Eva, a gente tá aqui para te ajudar. Louvo a Deus pela vida do Omar, né? Que muitas vezes oramos juntos, choramos juntos, né? Grato a Deus por estar um trabalho assim junto com o pastor.
E sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? E através de muitos, quem sabe, ouvir o testemunho aqui, vão ouvir melhor, né? Deus possa fazer uma obra na vida de cada um de vocês, porque eu louvo o Senhor, eu comecei a ganhar almas para Jesus, pastor, pelo telefone. Meu telefone é missionário. É verdade. O telefone é ungido. A gente tem filho por toda parte, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Uau. A gente faz campanha pelo telefone, Deus faz a obra lá. Eu ganho para Jesus, procura a igreja mais próxima, a igreja que tiver o Espírito Santo, ali o Senhor está. Não precisa escolher aonde ir, aonde tem o Espírito Santo, não pode ir mais longe, vai mais perto, mas não deixa de servir ao Senhor. Então, eu estou agradecido a Deus, através de vocês, eu lembrar, né, do sol, da luz. Eu digo, quando cheguei aqui, eu lembrei daquela luz que clareou, né? E louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe o pastor. Amém. Desculpa a simplicidade da gente. E eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, né? Eu fico, como diz, doente se eu não fazer alguma coisa para Deus durante o dia, eu ganhar uma alma para Jesus. Então a gente fica 24 horas orando, a minha casa sempre é cheia de gente. E pela misericórdia do Senhor, muitas pessoas chegaram, né, erguidas, sair caminhando para a glória dele. Então, minha casa é um pronto-socorro de Deus. Uau. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E espero que venha alcançar muitas vidas. Amém. Cara, eu quero sugerir algo aqui. A gente não brifou isso antes, mas acho que a gente pode colocar na descrição desse vídeo uma chave Pix da irmã Eva. Pode se alguém ser. estiver assistindo aí Pode esse ser. episódio, né? A gente tá num campo missionário. É um campo missionário. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa vida. É o que você sentiu, né? E quando a irmã Eva estava falando, ela realmente vive na dependência do Senhor, e eu acredito que podemos aí colocar aí a chave Pix dela aí na descrição desse vídeo, Podemos. se você estiver assistindo. E se você desejar fazer uma semente de amor no ministério dessa mulher incrível, uma mulher que dedica a sua vida, né, para o evangelho de Jesus, Amém. né, amigo? Mano, a irmã Eva, ela foi um canal de bênçãos. Agora que eu vou falar antes de encerrar, quando eu me converti, eu passei por muitos momentos difíceis, né? E a irmã Eva foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu não orei 1 ou 2 ou 3 vezes com a irmã Eva, foram várias vezes. E uma coisa que quando ela estava falando, lembrei de uma coisa muito importante. A gente já orou juntos até no monte. E dias, né, pela idade da irmã, ela sentia as pernas doloridas ou inflamadas, né, irmã Eva? E por ser assim, vamos orar lá no monte para orar para Deus, ela ia igual e falava, cara, eu não consigo ir, mas Deus vai me levar. E ela ia e descia, ia e descia. Foram várias campanhas, né, irmã Eva? E eu te agradeço aqui publicamente, assim, por deixar Deus te usar. Muitas vezes, eu tô relembrando agora das vezes que eu tava passando por momentos difíceis e eu precisava ouvir a voz de Deus, ou simplesmente precisava de uma oração. Porque Deus coloca pessoas na nossa vida para simplesmente nos abençoar através da palavra, e a irmã Eva foi uma dessas pessoas assim que me abençoou fortemente. Te agradeço aí. Aleluia. Amém. 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 Irmã Eva, faz uma oração aí pra gente encerrar, por favor. Amém. Pai, obrigado por essa oportunidade. Muitas vezes o Senhor fala com a gente e nós não entendemos o momento. Mas hoje eu pude entender aquilo que o Senhor ainda requer de mim. Que o Senhor ia me levar por grandes lugares através da Tua Palavra. A Tua Palavra é vida. A Tua Palavra é comida. A Tua Palavra é o que nos sustenta. Senhor, eu quero abençoar o pastor, que aqui deu toda a liberdade para, na simplicidade, falar aquilo que Deus já fez na nossa vida, e são muitos e muitos e muitos. Mas eu louvo a Deus porque o nome do Senhor tem sido glorificado entre as nações. O nome do Senhor tem sido exaltado para a Tua glória, para o Teu nome.
tantas e tantas pessoas que agradecem pelo que Deus fez. Somente temos que agradecer a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Pois eu de mim mesmo nada tenho, de mim mesmo nada posso, mas posso todas as coisas naquele que nos tem fortalecido. Amém. Assim, Pai, eu quero abençoar o ministério do pastor, juntamente com o homem de Deus. Tu és aquele que morreu na cruz para nos salvar. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Pois tu me curou de dentro para fora, tirando tristeza, angústia, desespero. Quem sabe neste momento quantos estão em angústia, quantos que estão em desespero. Mas tu és a nossa esperança, Senhor, tu possa neste momento, Senhor, a tocar em cada pessoa que está ouvindo. Senhor, que possa a tua mão saradora tocar do fio do cabelo à planta dos pés, a curar as enfermidades, que porque para ti nada é impossível. Eu creio, Senhor. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que curou os cegos de Jericó. Tu és o Deus que deu vida a Lázaro, morto há 4 dias. Te mandará bachurianda labacaste, mas pelo poder da tua palavra que nós estamos agradecendo a Deus. Sim, Jesus, por obrigado, tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, porque a obra é tua, Pai. Mas como eu disse ao Senhor, Pai, nunca deixa eu falar nenhuma palavra de mim mesmo, mas que vem do coração de Deus ao meu coração. Pois tu sabe, Pai, que era para estar uma pessoa vegetando, mas tu não deixou eu vegetando apenas, Pai, aqui. E quando ali o Senhor falou que ia me trazer de volta se eu fizesse o que o Pai mandasse, eu pensei muito, muito, porque era um grande compromisso. E quando eu falei que viria fazer o que o Pai estava mandando, eu senti o peso da responsabilidade. E sei que foi o Senhor que se responsabilizou por mim, porque de mim mesmo eu nada tenho, nada posso. Mas, como eu já disse, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim. Assim, Pai, tu és a fortaleza do teu povo. Senhor, tu és aquele que vai alcançar, Senhor, aonde nós não podemos ir, aonde nós não podemos entrar, ali o Senhor possa entrar. Com a misericórdia do Senhor, salvando, libertando, curando, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o teu nome seja glorificado entre as nações. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa grande oportunidade, que jamais, muitas vezes, nós somos merecedor, mas a misericórdia do Senhor tem sido grande para conosco. Sim. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente. Assim, Pai, muito obrigado, muito obrigado. E tu és aquele que entrará na nossa sabedoria, Pai. Dá-me a tua sabedoria, Pai, porque tu sabe, Pai, que eu não tive estudo, mas o Senhor é o meu professor para ensinar-me, Senhor, e candarabachoriandanai, porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passar disso seria uma procedência contrária, mas o Senhor tirou tudo aquilo que é contrário da nossa vida e nos trouxe vida e vida com abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Obrigado, irmã Eva. Obrigado, irmã Eva. Glória a Deus. Deus te abençoe. Irmãos, terminamos diferente esse episódio do FatoCast, mas fui tremendamente abençoado. Amém. Diga aí, amigo. Glória a Deus. Top. Fogo. Glória a Deus por isso. Amigos, obrigado vocês que viram até aqui. Siga a gente aí nas redes sociais e... Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Irmã Eva vai pro TikTok, hein? Segue a irmã Eva. Deixa eu ver como é que a irmã Eva não tá no TikTok. Não, tá no Insta, deixa eu ver. Aqui rapidão, vamos ver. Leandro, tá. Cadê? É missionária.eva, né? Missionária.eva. Vai lá no Insta, missionária.eva. Amém. Chama aí, manda um direct aí que alguém vai responder. Ou ela, ou alguém vai responder. Não, a irmã responde, né? Você tem um Insta ou o teu filho que... Ele que tá respondendo. Aí, ó, viu? Então, ele vai responder. Meus amigos, beijo no coração. Beijo. Se inscreve no canal, comentem, compartilham aí. Isso aí. Até mais. Falou.